Em termos de caráter, Deixa eu só responder essa situação. Deixa eu só terminar. Em termos de caráter... O rapaz ali ficou nervoso, né? O rapaz tá debatendo. Perceba a reação do pastor na hora que ele é tesourado ali pelo... Responder essa situação. Deixa eu só terminar. Em termos Afastamento corporal, canto dos lábios contraídos, né? Desprezo, desaprovação. de caráter, O vai... pessoal em volta, todo mundo dando risada, né? Da reação do cara que foi lá e cortou o pastor. Não, depois eu vou falar, vou terminar aqui, depois você fala. É um Deus que... Você tá pressupondo que Deus existe, né? Não. Você vê aquela expressão do cara aqui que ele tá com muita raiva, né? O rapaz ali que tá contrapondo o pastor. Será que nesse vídeo, então, teremos bons argumentos dos ateus? Como que vai ser a análise retórica desse vídeo? Vamos entender muito mais depois da vinheta. Porque as cartas que são dirigidas às igrejas, nós temos que entender a mensagem no contexto do problema que estava na igreja. Esse verso diz assim: santifique o Senhor e o seu coração. Aí diz: e esteja preparado para responder a qualquer um que lhes pedir a razão da sua fé. Então, o preparo do cristão para saber o porquê da fé é um mandamento das Escrituras. Então, o cristianismo pressupõe isso. E não por acaso o apóstolo Paulo, isso está na carta aos Romanos, no capítulo 1, no verso 20, diz que Deus se revela não apenas pela Bíblia, mas pelo universo, pelas coisas criadas. Então, o estudo do universo, o estudo da matéria que você fala, a busca pelas evidências, é um mandamento para nós cristãos. Quando você fala disso, da materialização de Deus e tal, eu acredito que para todo mundo aqui deva ser muito difícil ter essa noção, porque não é algo palpável. Então, eu já deduzo que isso venha de uma crença, e nós não conseguimos ter isso. Eu, pelo menos, não consigo de jeito. As pessoas misturam as coisas. Eu não consigo ter uma crença religiosa, logo crenças no geral não existem, né? Nós estamos juntos num ponto. Nós não vamos aderir a um modelo de mundo por ser saudável, fazer bem. Vamos aderir a um modelo de mundo se houver evidências. Sim. A busca pela verdade é o que nos move. É que verdade é muito, sabe, é um conceito muito amplo. Assim. Cara, eu achei esse rapaz bem simpático. Eu tô gostando que ele tá discordando de tudo com um sorriso no rosto, né? Eu acho que a discordância... ela é mais bem recebida em relação ao não verbal quando você tem uma boa performance como esse rapaz. Ele está discordando de tudo, absolutamente tudo que o pastor está dizendo, com um sorriso no rosto. Assim como o pastor também está trazendo argumentos ali sem aumentar a voz, apontar dedo na cara nem nada. Eu acho que é assim que se constrói uma boa dialética, né? Busca pela verdade é o que nos move. É que verdade é muito, sabe, é um conceito muito amplo. Assim. Eu acho simples, é a correspondência perfeita entre o elemento linguístico e a realidade. Então, acredito que é São Tomás de Aquino que vai falar que verdade é a adequação do intelecto à realidade. No cristianismo, nós buscamos isso, e Deus não é material, Deus é imaterial. Sei que o rapaz ele tá ficando vermelho, né? Pressionando o maxilar. Dá pra ver que ele tá, de certa forma, reagindo emocionalmente ali, né? Não sei se com raiva, irritado, discordando. Mas você vê que ele tá mantendo a compostura, né? O pessoal falou que chamaram os ateus mais despreparados, mas pelo menos dos que foram debater até agora me pareceram todos bem educados, né? E acho que esse já é um ponto bem positivo. E a própria matéria aponta para uma causa imaterial. A questão do queixo apoiado, né? O queixo ele tá muito associado ao desafio, né? Você vê isso em grandes mamíferos, não? Por exemplo, um canguru vai desafiar o outro, até mesmo grandes primatas. Eles estufam o peito e o queixo. Então o queixo geralmente está associado ao desafio. Quando eu apoio, eu estou reforçando esse desafio. Vamos, me prove o que você está falando, né? Então, apesar, como eu falei, tem uma questão da discordância do sujeito aqui, do rapaz, contida, mas ele está bem educado, tá guardando bem isso, né? Eu acho que é muita abstração. Aí eu tenho que crer nesse material para eu entender o material. Eu acho que o material tá aqui na nossa frente. O material não dá informação suficiente para falar da sua própria existência. Nós temos que buscar algo fora para justificar a existência do material. Eu estou falando da ciência, da cosmologia contemporânea, por exemplo. Isso foi a conclusão. Aí o sujeito agora ele já cruzou o braço na frente do corpo, começou a coçar aqui morder os lábios, enfim, morder a unha, né? Então é o que a gente chama de gesto autopacificador. E quando eu coloco o braço na frente do corpo, já estou colocando, nesse contexto, um gesto defensivo. O cotovelo, ele muitas vezes é utilizado para demarcar território. Pode ver, eu tô, sei lá, no ônibus ou no trem, alguém vai tentar furar a minha frente para descer. Eu já boto o cotovelo aqui na frente, né? Eu já vou lá e meio que boto o cotovelo aqui, indicando para a pessoa que eu vou descer primeiro. Então quando ele coloca o cotovelo para frente, apontando para o debatedor dele, na minha interpretação é um ponto que ele já não vai mais avançar. Bom, eu vim até aqui,
daqui pra frente o senhor tá sozinho. Eu já não tô mais apoiando o senhor não, agora o senhor tá falando sozinho. Eu só discordo do senhor, tá? A que chegaram os cientistas em meados do século passado, quando disseram que a matéria, o espaço e o tempo e as próprias leis da natureza vieram a existir a partir do nada. Se a matéria veio a existir a partir do nada, pressupõe-se que a causa da matéria não é material, porque se material fosse, ela não teria vindo a existir, ela já existia. Então, pra mim esse é um dos pontos mais fortes, né, em questão da argumentação sobre o imaterial, do ponto de vista da origem do universo. Né? Quando a gente fala da origem do universo, os pressupostos científicos atuais entendem que a matéria ela só pode existir com base em algo, né? Você não consegue criar matéria do nada. Eu não consigo do nada aqui virar um super saiyajin e crescer um volume de músculo. Eu tenho que comer, treinar. Com o tempo, essa gordura, enfim, essa água, essa proteína vai se transformar em músculo no meu corpo. Eu não consigo gerar o que eu não tenho. E aí surge a grande questão, mas como que do nada então a gente tem o universo? E é o que ele está dizendo. O material, ele não poderia ser contingente nele próprio, né? Porque se assim o fosse, a gente teria o registro de quando é que tudo começou. Então, algo teria que anteceder o material, o universo, e isso só pode ser explicado no imaterial. É o que ele está falando aqui, né, o Tassos. Matéria não é material, porque se material fosse, ela não teria vindo a existir, ela já existia. Então, a causa... Exato, ela seria eterna. O universo sempre teria existido. Mas como a gente entende e existe a descoberta de que em algum momento... Nós tivemos ali o Big Bang, que inclusive foi uma teoria proposta por um padre. A igreja não tem nada a ver com ciência, né? O Big Bang, a primeira versão, uma das primeiras versões do Big Bang foi desenvolvida por um cientista que era também um padre católico, né? Enfim, mas... espera aí, se passou a existir, então calma aí. Se a matéria não existia até então, ela passou a existir, o que existia antes, obviamente, era o imaterial. Ou o universo é eterno, uma das duas. A que cria aquilo que nunca existiu, fazer com que isso exista, tem que ser imaterial. E um sinônimo de imaterial é espiritual. Para nós, Deus é espiritual, não é material. Ó, pessoal, isso aqui é muito interessante, ó. O menino aqui, ele sinaliza que ele quer falar, que ele tem um ponto para colocar, ele não interrompe. Isso é uma baita evidência de uma boa tratativa social. E perceba, ao invés dele cortar o raciocínio do Tassos, ele sinaliza com um gesto, né? Um gesto ilustrador, né? Mãozinha levantada, né? Um gesto que a gente compreende que a pessoa quer falar. Eles dizem que precisava de algo surgir do nada, entre aspas e tal. Só que eu entendo que isso é parte de uma falta de conhecimento na época, de que não sabiam certas coisas. Isso é o que se diz hoje. Se você pegar metade do século passado para trás, qualquer livro que você pegar, sim, da Grécia Antiga até o idealismo alemão, em meados do século passado, dizia que o universo existia desde sempre. O único livro que dizia o contrário era a Bíblia, os livros de Moisés. Em meados do século passado, por várias descobertas em ciência, se o senhor for da área de ciência, a gente pode falar, segunda lei termodinâmica, universo em expansão, com o telescópio Hubble, própria teoria da relatividade com Einstein, que é recente, mas tudo isso indicou ao universo que veio a existir. Ó, isso eu gosto quando o Tassos faz. Ele pega a premissa do cara, né, da outra pessoa, ele vai no que a pessoa falou. Você deu esse exemplo, então vamos falar sobre esse exemplo, já que você está falando. Isso é o que eles dizem hoje, mas se você pega o que a ciência dizia antigamente, era tal coisa. E isso é bem interessante e é muito mais forte para o convencimento do que você ficar ali batendo em espantalhos, por exemplo. E, portanto, proveniente de uma causa imaterial. Não, eu acho que aqui a gente está na mesma página. Eu não acho que sempre existiu. Eu acho que não existe esse lance de... Tá, então ele acha que o universo teve o seu momento de passou a existir. Perfeito. Deus foi lá e... Então, ele só não acha que foi Deus que foi lá e como ele diz. Esse rapaz me parece muito um ator, algum ator, né? O jeito que ele fala me lembra meio Porchat. Ele me parece algum personagem do Porta dos Fundos. Eu acho que não existe esse lance de Deus foi lá e... Então, quem deu causa à existência do que não existiu desde sempre? Eu não vou ser aqui o cara que vai dar uma resposta. Mas no seu modelo de mundo, as coisas não existem desde sempre, vieram a existir. Como é que o nada pode gerar o nada a partir do nada? Mas aí que tá, não é porque eu não tenho uma resposta pra isso que eu acho que a sua esteja certa. Mas eu acho que essa é uma resposta boa. Mas aí que tá, não é porque eu não tenho uma resposta pra isso que eu acho que a sua esteja certa. É uma resposta boa. É uma resposta boa, né? Não é porque eu não tenho uma resposta pra isso que a sua resposta tá certa. Só que aí a gente cai num ponto. Os dois acreditam na mesma coisa, né? Ele acredita, assim como o Tassos, que o universo passou a existir. Não é eterno. Então, assim, mesmo que ele não tenha uma resposta naquele momento, não tem muito pra onde ele fugir. Assim, vamos dizer, ele tem duas alternativas ali. Ou, de fato,
em algum momento vai se descobrir algum princípio da física que sempre existiu e ninguém nunca soube, que o nada, o material pode ser gerado a partir do nada, que o nada pode gerar o material, assim como uma transformação Super Saiyajin, você fazer crescer um músculo, assim como um stand do JoJo's Bizarre Adventure, né? O JoJo's ainda é energia psíquica, então em teoria existiria alguma matéria, né? Mas enfim. Ou em algum momento vai se descobrir isso, que o nada absoluto pode gerar a matéria pode sair do nada, ou a outra opção, enfim, o que quer que seja descoberto, comprovado, etc e tal, vai na direção do que o Tasso está dizendo. O imaterial existe e ele vai lá e gera o material. Então, que é assim que surge o nascimento do universo. Então, se os dois acreditam na mesma coisa, que o universo ele não é eterno, ele passou a existir depois de um dado momento, por mais que o rapaz tenha dado uma boa resposta, talvez ele não tenha pensado muito a fundo na resposta que ele deu. Porque ou ele discorda, ou ele concorda. E se ele discorda, o certo, já que ele foi para um debate, para um questionamento, o certo seria ele apresentar uma visão, então uma cosmovisão. Senão eu só apresento dúvida e, lembrando pessoal, uma dúvida ela não é uma comprovação nem uma conclusão de nenhum argumento. Eu ficar te perguntando não conclui nada sobre a matéria. Enfim. Mas eu acho que você tem que ter alguma resposta para fechar essa visão. Eu posso não ter. Eu me reservo esse direito de não saber a origem do universo. Se o senhor está dizendo que Ele parece muito um personagem do Porta dos Fundos. Eu gostei desse rapaz, cara. Matéria o que lhe importa e não sabe dizer como é que a matéria veio existir a partir do nada, é uma visão de mundo claramente falha, sobre bases falhas. Não é porque eu não tenho uma resposta para isso que eu acho que a sua esteja certa. Mas o senhor acha que o senhor tem que ter alguma resposta para fechar essa visão? Eu posso não ter. Eu me reservo esse direito de não saber a origem do universo. Se o senhor está dizendo que é a matéria o que lhe importa e não sabe dizer como é que a matéria veio existir a partir do nada, é uma visão de mundo claramente falha. Aí o Tassos faz o estratagema número 5, né, do Schopenhauer, né? Ele pega aquilo que é importante para a pessoa e joga de volta nela, contra ela. Então o senhor diz que matéria é o que lhe importa, mas o senhor não sabe explicar de onde que vem a matéria que o senhor tanto se importa, então o senhor tem uma visão de mundo falha ou hipócrita, né? Então é a estratagema número 5, você pega aquilo que a pessoa falou e joga de volta nela.